Lerei os versículos pares e a igreja os ímpares. A idolatria e depravação dos homens é o título sugerido. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oremos mais uma vez. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoes. Ó Senhor, venha ao nosso socorro e fale ao nosso coração. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que o Teu Santo Espírito pode agir em nós e através de nós. Que haja, Senhor, um mover do Senhor em nós, em nosso coração, trazendo-nos para perto do Senhor, ó Pai, corrigindo as nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Deus não está dormindo. Esse é o nosso tema. A maldade há se multiplicado de forma global. A diferença é que sempre foi a mesma maldade. Nós temos a maldade a partir da queda de Adão e Eva. Ali no jardim já aconteceu a corrupção total do coração, nem mais nem menos. Mas Deus colocou um freio na malignidade do homem para que a sociedade não se autodestruísse. E Deus age pisando no freio da iniquidade do homem,
sendo que em momentos determinados a maldade se multiplicava, como no caso do momento que antecedeu o dilúvio. Diz Gênesis 6:5 que a maldade havia se multiplicado e era continuamente mal os desígnios do coração do homem, e acarretou então num grande juízo de Deus naquele momento com o dilúvio. No entanto, em determinados momentos Deus dá uma freada na malignidade do homem. Em outros momentos ele vai tirando o pé do freio, e ultimamente nós temos vivenciado um momento em que Deus está entregando o homem à sua própria paixão e à sua própria impureza, à sua própria perversão do coração. E isso tem sido vivido, mostrado de maneira clara e intensa no sentido global, não só em pontos do globo terrestre, não só em pontos da terra, não apenas em algumas regiões, mas ultimamente isso tem acontecido de forma muito geral, inclusive no nosso meio, no meio do povo brasileiro. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos romanos, como já é de costume eu fazer essa introdução, eu preciso fazê-la, ele está apontando a Roma, um desejo do seu coração em Roma se torne parceira dele na missão à Espanha. E ele fala sobre os desejos de passar em Roma, visitar os romanos, ficar com eles ali um pouco e depois por eles ser encaminhado até a Espanha. E para que ele convença a igreja de Roma nessa missão, ele apresenta um tratado teológico definindo que a justificação é pela fé. E isso ele aponta tanto para os gentios como para os judeus. No caso do capítulo 1, 18 a 32, ele está tratando mais diretamente aos gentios. E ele está falando sobre o grande juízo de Deus. E esse juízo de Deus será justo porque nenhum homem na face da terra é capaz de justificar a sua pecaminosidade, a sua falta diante de Deus. E ele inicia o capítulo 1, versículo 18, ele inicia com uma proposição, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele está tratando aqui num contexto de relação aos princípios divinos para reger a terra, para reger a sociedade. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é tratado como num contexto de impiedade e injustiça. E ele fala aqui que todas as pessoas são indesculpáveis, porque tudo aquilo que o Senhor criou é suficiente para que todo ser humano, inclusive aquele que vive no local mais isolado, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar sobre quem é Deus, mas a própria criação conduz aquela pessoa e a nós também a saber que há por trás disso alguém que é todo poderoso, alguém que é independente para criar, poderoso para criar, independente e poderoso para governar, e é este que precisa ser adorado. Ainda que as pessoas não soubessem quem é Deus, como nós temos na palavra revelada, mas a própria criação levaria todo ser humano a se prostrar diante daquele que é o fundamento de toda a criação e a sua sustentação. Por isso ele fala no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus revelou isso a todo ser humano. Todo ser humano. De que forma? E ele fala, através da própria criação, ele faz conhecidos seus atributos, o seu eterno poder e a sua divindade. Isto claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, por isso, todo ser humano é indesculpável perante Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que se Deus quisesse,
e acabasse agora com toda a raça humana, lançando todos nós na condenação, ainda assim ele seria justo, porque nós merecemos a condenação. E qual é o problema maior? O que feriu tanto a Deus? É justamente a questão da idolatria. Isso nós vemos no versículo 21 até o 23. E essa maneira de Paulo tratar aqui é bastante interessante. Eu lhe convido a olhar aí. Ele fala, porquanto tendo conhecimento de Deus, em que sentido? De olhar a criação e saber que tem alguém que criou. Tendo conhecimento, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja bem, a grande questão aqui, o grande problema aqui, e está mais declaradamente no versículo 23, que mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, em como de aves, quadrúpedes e répteis. Mas tem uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção, que está justamente no versículo 21, quando diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Isso aqui é muito interessante, porque a ideia aqui, em que se tornaram nulos, insensatos nos seus raciocínios, a ideia aqui é de uma pessoa que no seu pensamento se acha suficiente para deliberar consigo mesmo sobre o que é verdade e o que não é verdade. E no caso aqui, Paulo está dizendo que essas pessoas acharam que são capazes de determinar quem seria o seu Deus. Veja bem, é algo totalmente avesso, porque como alguém criado tem autoridade para determinar quem vai ser o seu Deus, tem que ser alguém que está sobre ele, e no caso somente Deus. A palavra raciocínio aqui traz essa expressão, uma deliberação consigo mesmo em dizer, não, eu vou escolher quem é o meu Deus. Eu vou escolher quem é o meu Deus. E naturalmente deixaram Deus de fora e pegaram o que Deus tinha feito e transformaram aquilo nos seus deuses, nos seus ídolos. E isto caracteriza, evidencia o coração daqueles homens como homens loucos. Versículo 22, inculcando-se por sábios, pensando que eram sábios, com o poder de determinar o que é a verdade, ou com o poder de determinar a quem iriam adorar, tornaram-se loucos. Por que Paulo está dizendo isto? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para Isaías 44, a partir do versículo 12. Isaías 44, a partir do versículo 12, mais precisamente nós usaremos o versículo 14 em diante, mas o versículo 12 em diante diz assim, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Ou seja, ele é o autor do seu próprio Deus. Ele fabrica o seu próprio Deus. Quem fabrica, quem é o autor, tem autoridade. Como ele pode criar um Deus e agora esse Deus terá autoridade sobre ele? Isso é loucura. Mas presta atenção no versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus,
uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Isso é loucura. É loucura porque ele é o autor. Ele vai lá, ele planta, Deus dá a chuva, ele vai lá, corta, com parte ele come, acende o fogo, aquenta-se, depois ele faz, e ele diz: agora pode mandar em mim que tu é meu Deus. Por isso é loucura, e é loucura porque não há como você comparar nada a Deus, e essa idolatria fere o caráter de Deus. Quando você pensa que você pode, nesse raciocínio, deliberar quem é o seu Deus, isso revela soberba, em que eu tenho autoridade sobre mim mesmo. Inclusive hoje é a tônica: meu corpo, minhas regras. E aí você começa a observar toda a malícia e a sujeira que vem das trevas entrando no coração do ser humano, ou saindo dele, melhor dizendo, como uma expressão de rebeldia contra Deus, fugindo de Deus, não querendo que o Senhor governe sobre si. A idolatria é o mal que fere o caráter de Deus. A idolatria torna o homem, revela do homem a sua soberba e a sua rebelião contra o próprio Deus. E aí Deus se ira. Como Deus se ira? E Deus mostra a sua ira. Paulo mostra a ira de Deus aqui nesse texto, em 3 momentos, em 3 áreas específicas. Eu lhe convido a vir comigo. Veja bem, versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele diz: qual que é a deter a verdade pela injustiça? A idolatria, a rebelião contra Deus, a soberba. E por causa da soberba, olha o que ele diz no versículo 24: por isso, ou seja, por causa dessa rebeldia, da rebelião, da idolatria, Deus entregou aos homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso usa como base o sexo livre. Houve um período que sempre houve, sempre aconteceu, mas houve um período que era mais vergonhoso. Hoje não se é mais vergonhoso. Hoje rapazes e moças já começam a namorar e já estão praticando o ato sexual, já vão morar juntos, já um homem sai com uma mulher sai com um homem, ninguém às vezes nem sabe nem o nome um do outro, e estão vivendo numa imoralidade tal que se tornou normal. As pessoas vão para a rede social e falam dos seus encontros imorais como se isso fosse algo para elevar a sua própria natureza, a sua própria capacidade, e dizer: olha como eu sou bom. Sabe por que isso? Porque Deus está irado. E por ele estar irado, ele tem deixado o homem agir segundo a sua própria natureza. Ele tem tirado o pé do freio, e isso tem evidenciado a ira de Deus. Sexo livre. Tem mais um por causa de... Primeiro, versículo 24, por isso Deus entregou. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E aqui já não é do sexo livre, mas é o sexo entre homem e homem, mulher e mulher. Olha só o que a palavra de Deus fala: paixões infames. Infames. Pois mudaram o seu jeito natural de relações íntimas por outro contrário à natureza. Versículo 27, homens também deixando o contato natural, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. É Deus dizendo: eu estou irado, e por isso ele deixa o homem agir segundo a cachoeira do coração, da impureza, da imoralidade. É neste momento que Deus manifesta o quanto ele está, por causa da idolatria. Ele vai deixando o homem viver segundo as suas próprias paixões infames, contrárias à vontade de Deus. Deus deixa o homem se destruindo, se autodestruindo, como tem acontecido. Mas não para por aí. Tem mais, versículo 28. Ele continua dizendo sobre o entregar.
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem inconveniências. Agora ele vai listar aqui muitas coisas, e eu começo com você já pensando o seguinte: já perceberam uma coisa? A prefeitura faz uma renovação, vem, reforma a praça, coloca lixeiras, coloca grades, os próprios moradores vão lá, quebram as lixeiras, rebentam tudo, sujam tudo. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Moradores capazes de quebrar portas, sendo que eles mesmos vão pagar para consertar. Isto diz respeito ao vandalismo. O coração do homem não tem mais limite. Ele é egoísta. Olha só o que ele diz aqui nos versículos 29 em diante: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. E aqui inventores de males significa aqueles que inventam pecados. E hoje com a rede social está bonito você pecar e ainda postar que pecou. Olha o que eu estou fazendo. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Nós estamos falando de uma geração nossa, atual, presente, mas isso também já acontecia antes? Sim, já acontecia antes, mas não de uma forma tão geral como está acontecendo hoje. Pior, olha só o versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus, muitos sabem da sentença de Deus, não só praticam, como também aprovam os que assim procedem. A imoralidade, a perversidade, o vandalismo vivido hoje evidencia que Deus está irado e muito irado. E eu quero dizer a vocês uma coisa muito importante, porque quando estou dizendo que Deus está irado, Ele está irado por causa da idolatria. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Vejam bem, o que é idolatria? Idolatria não é somente as práticas da Igreja Católica Apostólica Romana, em que se curvam diante de uma imagem criada, seja ela de Maria, seja de outro santo referente a apóstolo, São Pedro, São João, ou Santo Antônio, ou coisa do tipo. Também é. Mas idolatria é tudo aquilo que vai ou no lugar de Deus, ou junto com Deus. Talvez a ira de Deus não seja simplesmente por causa da Igreja Católica, mas esteja por causa da Igreja Protestante, que deixou de ser protestante. A Igreja Evangélica tornou-se uma igreja mística, tornou-se uma igreja idólatra, tornou-se uma igreja que supervaloriza homens. Um homem, muitas vezes, ele é ovacionado pelos crentes, dependendo da sua fama na sociedade. Algumas pessoas são capazes de achar que porque aquela pessoa disse, está certo. Não se questiona. E às vezes criticamos a maneira como o católico apostólico romano tem a visão do Papa, mas às vezes nós temos os papas protestantes, em que eles podem falar o que quiser, que nós os submetemos sem questioná-los. Eu estou dizendo que estão errados, estou dizendo que nós precisamos questioná-los à luz da palavra de Deus. Se tem algo que prevalece, se tem algo que precisa ser vivenciado dia após dia, é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras. Não é porque eu estou falando que você quer ouvir, tem que saber se eu estou falando aquilo que está aqui nas Sagradas Escrituras. É necessário, porque muitas vezes o nosso filho pode ser o nosso ídolo, o nosso pai, a nossa mãe podem ser os nossos ídolos, muitas vezes a nossa família pode ser o nosso ídolo, talvez o nosso emprego pode ser o nosso ídolo, a nossa conta bancária pode ser o nosso ídolo, o nosso veículo pode ser o nosso ídolo, e tantas outras coisas, a denominação pode ser o nosso ídolo. E começamos a colocar isso no lugar de Deus.
Colocamos a pensar que pode ser até fora da Bíblia, mas se a denominação diz isso, é isso e acabou. Não, tem que estar nas Sagradas Escrituras, porque senão se torna ídolo. Ou é Deus, somente Deus, ou não é nada. Então a idolatria não é simplesmente o fato de você se curvar diante de uma imagem de escultura, mas você pode ter criado o seu próprio coração, a sua própria imagem, a sua própria vontade. E às vezes você tem tomado decisão, ou eu tenho tomado decisão, nós tomamos decisões, muitos crentes tomam decisões, baseado no versículo 21, com seus próprios raciocínios, e interpretam a Bíblia do seu jeito. É o que eu penso, é o que eu acho. Mas a Bíblia, ela não tem dois sentidos. Ela só tem um sentido. O sentido que o Espírito Santo mandou e determinou que aquele autor inspirado escrevesse aquele texto. E por isso eu preciso saber, muitas vezes, eu mesmo posso ser o meu ídolo maior, com certeza. Eu quero tirar algumas lições para a nossa reflexão. Primeiro, a primeira lição: Deus não está dormindo. Ele está atento a tudo o que acontece na terra e para todas as coisas Ele tem uma reação. Não se assuste, talvez você esteja falando assim, mas Deus, Ele não voltará não. Eu me lembro da frase de um homem que já foi chamado para acertar as contas, eu não sei qual foi a situação em que ele estava quando ele foi chamado para o acerto de contas da sua morte, mas eu era ainda criança, e ele falava assim, esses crentes ficam falando que Jesus voltará, desde criança eu ouço isso e nunca Jesus voltou. Pois é, mas a oportunidade dele já se encerrou há muito tempo, ele já foi reservado para o dia do juízo. Mas não se assuste, Jesus voltará, mas Ele não voltará antes do tempo, e nem depois do tempo. Abraão estava lá preocupado com respeito à sua geração, Gênesis 15, e o Senhor então aparece para ele, e ele fala, então eu vou ter que dar a minha herança para o meu servo Eliezer. E ele diz, não, você vai ter a sua geração, saia, olhe as estrelas, será como as estrelas. E quando ele estava ali na aliança, no pacto do sacrifício, ele passa por um momento turbulento, e Deus fala com ele, e uma das coisas que Deus fala com ele, é dizendo que a geração dele desceria para o Egito, e ficaria no Egito por 400 anos, até que chegasse a medida da iniquidade do povo que ali estava, amorreu, ferezeu. Deus não age antes do tempo, nem depois do tempo, Deus age sempre no tempo. Demorou-se 400 anos para que isso acontecesse. Por quê? Porque é o tempo de Deus. O povo ficou no Egito 430 anos, porque esse era o tempo de Deus. Jesus nasceu no tempo predeterminado, porque era o tempo dele nascer. E ele morreu no tempo determinado, porque era o tempo dele morrer. Ressuscitou no tempo determinado, porque é o tempo dele ressuscitar. Foi assunto ao céu no tempo determinado, porque era o tempo dele ser assunto ao céu. E ele retornará no tempo exato de Deus. Deus não está dormindo. Deus está olhando hoje para a igreja, principalmente a igreja brasileira, a maneira idólatra, mística como tem vivido, fria como tem vivido. E quando eu falo igreja, não estou falando de vocês, estou falando de mim também como igreja. Deus tem olhado para nós e quem sabe não dito como disse a igreja de Éfeso, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque nós vivemos duas vidas, nós vivemos uma vida para nós mesmos e quando sobra tempo vivemos para o Senhor. Ouvi recentemente uma expressão de um padre, apenas esse corte, eu achei bastante interessante. Ele disse assim, imagine você ser convidado para uma casa e chega lá, aquele moço já está almoçando, e ele serviu um prato de comida bem cheio, comeu bastante, e de repente sobrou, ele falou assim, agora por favor, quer comer? Aí ele fala, eu gostaria de saber se você comeria. Aí ele fala assim, nós fazemos isso com Deus. Eu vou cultuar a Deus. Por que você não está cultuando a Deus? Não está me sobrando tempo. Se sobrar, eu dou para Deus. Se sobrar, eu dou para Deus. Deus não está dormindo e Deus tem visto que muitas vezes nós temos colocado o nosso prazer, a nossa diversão, a nossa vida, as nossas ideias acima da palavra de Deus. Hoje na nossa congregação eu disse para aqueles amados irmãos na parte introdutória, igreja não é uma casa de realizações. Igreja não é uma casa, não é uma loja em que você chega e procura aquilo que você quer. Se você achou, muito bem. Se o atendimento foi bom, muito bem. Se não achou, dispensa. Se o tratamento não foi bom lá, vai embora, procura outra. Igreja não é isso. Igreja é lugar de coração arrependido, natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus.
É o local que você reúne não para ser servido, mas para servir. Não para ser amado, mas para amar. Não para usufruir, mas para contribuir com as pessoas. Igreja é um local que Deus é glorificado em você, e não você é satisfeito em si mesmo. Isso é igreja. Às vezes nós somos os nossos maiores ídolos, e Deus tem ficado chocado conosco, e inclusive a sua ira tem se manifestado. Talvez essa seja a razão de muitas bênçãos não chegar na nossa casa, no nosso lar. Deus não está dormindo, Ele está vendo e registrando todas as coisas. A idolatria nasce de um coração soberbo que se acha capaz de deliberar sobre coisas que só podem ser entendidas espiritualmente. Muitas pessoas fizeram isso no passado, fazem isso no presente, são capazes de julgar. Eu não vou mais à igreja porque aquele irmão, ele é hipócrita. Eu não vou na igreja porque lá tem pessoas hipócritas. Sim, se você está nela, sim, tem pessoas hipócritas. Porque nós somos pecadores. Enquanto nós olharmos para as pessoas, para os seus erros, para as suas falhas, achando que nós somos alguma coisa, e justificar isso, e isso não servirá de base no dia do juízo final. E quando eu chegar e dizer, Senhor, eu abandonei por causa do pastor, abandonei por causa do presbítero, abandonei por causa do diácono, abandonei porque o ministério do louvor, abandonei porque o irmão tal, o Senhor falará com você o seguinte: agora não é hora de julgar o seu irmão, agora é hora do seu julgamento. Então é necessário que nós olhemos para dentro de nós mesmos, para que olhemos se o nosso coração está soberbo a ponto de emitir parecer e julgamento contra os outros. Isso é muito fácil acontecer comigo. Muito fácil. Como foi fácil julgar o Rio Grande do Sul? Como foi fácil atribuir a eles pecados por que estão passando? Porque nós não estamos ali na pele sofrendo aquilo. Porque nós gostamos de julgar as pessoas. A idolatria parte de um coração soberbo. A idolatria revela um coração extremamente louco e incapaz de olhar além do natural. A loucura do homem sem Deus custará caro para a sua vida. A devassidão moral é a evidência da ira de Deus sendo derramada sobre um povo. Deus entrega o homem a si mesmo quando Ele quer puni-lo. É interessante, né? Deus não precisa punir o homem. Deus não precisa me punir, é só Ele deixar eu fazer a minha vontade que eu mesmo me destruo. A rebeldia contra Deus é uma prática realizada, aprovada e incentivada pelos ímpios. O único meio que temos é o retorno a uma adoração pura e simples, colocando Deus no seu devido lugar no nosso coração, na nossa família e na igreja. Eu não estou pregando esse sermão para você, meu amado irmão, eu estou pregando para nós, porque a minha preocupação é justamente essa: nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, talvez olhar mais para dentro de nós e pedir ao Senhor: sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos da justiça. Eu encerro dizendo o seguinte: idolatria é mais do que uma imagem diante das quais se curvam em determinados locais. Idolatria é qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus, ou junto com Ele, inclusive a sua própria vontade. Pode ser um emprego, uma posição social e financeira, um cônjuge, um filho, uma denominação, um pastor, um líder religioso, sua própria vontade. Tudo isso pode ser um ídolo, e isto acende a ira de Deus. É hora de parar, sondar o coração e ver o que tem governado a nossa vontade. É hora de pedir a Deus para nos ajudar e, arrependidos, confessarmos nossos pecados ao Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, tome o meu coração como o teu trono. Desejo que você saia daqui hoje olhando para dentro de você,
Eu não conheço sua vida, eu não sei se aquilo que eu falei serve ou não serve para você, e quando serve, se não serve. Se não serve, o Senhor está falando para você se manter fiel e não cair na idolatria. Se serve, Ele está falando para você se corrigir, porque ainda há tempo. Cultuar a Deus como verdadeiramente Deus é. Amar a Deus verdadeiramente como Deus é. Lembro-me de leituras em que, nos períodos de avivamento, a sede por Deus era tanta, que depois de uma pregação de mais de 2 horas, as pessoas se retiravam dali, e quando indo para casa achavam outro templo aberto, com a Bíblia aberta, expondo a Bíblia, elas entravam de novo naqueles templos. Tal era a sede pela palavra de Deus. Faça isso, que a sua casa seja a sua igreja, a igreja de Deus, que a sua casa seja regida pela palavra de Deus, que você tenha prazer em falar com o Senhor, que você tenha prazer em ouvir a palavra de Deus, que a sua vontade seja submetida à vontade de Deus, e que você seja um instrumento abençoador para aquele que por alguma razão você o identifica como um hipócrita ou como um pecador, que você seja um abençoador para ele, não um juiz dele, mas um abençoador dele, e que você venha, sinta prazer estar aqui conosco, sempre, em torno da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos exorta a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. Hoje é menos um dia do que foi ontem para nos encontrarmos com o Senhor. Ele tem que mandar na nossa vida, não esse sistema, não a imoralidade. A sociedade está sendo entregue às suas próprias paixões infames, adultérios, sexo livre, ações homem com homem, sexo homem com homem, mulher com mulher, vandalismo, injustiça, egoísmo, mentiras. Tudo isso está crescendo e crescendo muito, mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós fomos amados pelo Senhor, amados de tal maneira que o seu Filho veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio e se deu por nós, porque Ele nos ama, e esta é a grande notícia. Esta é a grande notícia. Quando alguém lhe ofender ou não merecer o seu amor, lembre-se que o Senhor, você também não merece o amor de Deus. Mesmo assim Deus lhe amou. Sejamos abençoadores, sejamos uma igreja forte, uma igreja firme no Senhor, e que a presença de Deus seja a única motivação, ou a principal, melhor dizendo, motivação para nos reunirmos. As outras coisas são secundárias e devem acontecer, mas são secundárias. Mas o que nos une é a palavra do nosso Deus. O meu desejo é que o seu coração seja transformado, o meu coração seja transformado, e que sejamos firmados no Senhor, em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Deus não